A mulher de Caim. Recentemente, uma irmã em Cristo procurou-me, manifestando a sua preocupação porque o seu filho, influenciado por professores e por colegas, começou a duvidar da Bíblia. O problema que aquele jovem apresentou à sua mãe é o tema preferido dos incrédulos, a velha questão da mulher de Caim. Não somente jovens, como outras pessoas têm me escrito sobre isso, perguntando como devem responder aos que lhes apresentam tal problema. Talvez muitos de vocês estejam procurando uma resposta a tal pergunta. Vamos então examiná-la bem de perto. Pergunta ao incrédulo: com quem poderia Caim ter se casado na terra de Nod, como afirma a Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 16, visto ter ele assassinado o seu único irmão, ficando apenas ele e seus pais no mundo? Não há ainda uma contradição? Se examinarmos o assunto superficialmente, pode ser que ele nos pareça contraditório, mas se estudarmos cuidadosamente, verificaremos que tal contradição não existe. Salvo raras exceções, os que nos apresentam esse problema nunca sequer leram a Bíblia. Apenas repetem o que ouviram de outros. São críticos de segunda mão. O primeiro erro de tais críticos é imaginar candidamente que Adão e Eva tiveram apenas 2 filhos. No entanto, lemos no capítulo 5, versículo 4, que depois que gerou a Sete, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Sem dúvida, uma dessas filhas, ou uma sua descendente, foi a mulher de Caim. O casamento entre irmãos foi mais tarde proibido por Deus, mas era permitido no início da história da humanidade para a propagação da espécie. Tais casamentos eram praticados fora dos limites de Israel muito tempo depois do casamento de Caim. No Egito Antigo, por exemplo, eram praticados pela família real a fim de preservar o sangue azul da linhagem. Porém, alguns que leram um pouco mais não dão a questão por encerrada com o que temos dito acima e contestam. Mas a declaração de que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas encontra-se depois do nascimento de Sete. Se eles tiveram outros filhos antes disso, além de Caim e Abel, como explicar-se a declaração de Eva de que Sete lhe fora dada em lugar de Abel, que fora morto por Caim? A observação é muito boa, porém, a explicação não é tão difícil quanto parece. O próprio diálogo entre o Senhor e Caim nos dá a resposta. No capítulo 4, versículos 14 e 15, Caim declara: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me? Serei fugitivo e errante pela terra? Quem comigo se encontrar me matará? O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem o encontrasse. Ora, se existissem apenas Adão e Eva e Caim após a morte de Abel, como poderia Caim esperar que alguém pudesse matá-lo? Se ele admitia que isso poderia acontecer, e se Deus tomou providência para evitar que tal acontecesse, é porque a terra já estava povoada, havendo muito mais gente do que as 3 pessoas mencionadas. O Espírito Santo, ao inspirar o narrador sagrado, omitiu os nomes de tais pessoas ou famílias, porque, de acordo com seu propósito, não era necessário registrá-los. Sendo Gênesis o livro das origens, os nomes deles citados são apenas os que se relacionam com a origem das raças. O crítico apresentado afirma que Caim matou Abel, foi para a terra de Nod
e ali casou-se. Porém, não é isso que afirma o texto bíblico. Mesmo admitindo-se que Caim poderia encontrar na terra de Nod alguém com quem se casar, pois a terra já era povoada, pode-se entender claramente pela narrativa bíblica que Caim já era casado quando foi para Nod. Gênesis capítulo 4, versículo 17, não nos diz que ele casou-se lá, e sim que ele coabitou com sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque. A referência não é, pois, ao seu casamento, mas ao nascimento do seu primeiro filho. E esta menção é justamente para indicar o início da sua prole e o rumo que ela tomou. Caim casou-se, portanto, antes de ir para Nod, e a sua esposa podia ser sua irmã, prima ou sobrinha, e era uma das muitas filhas de Adão ou uma descendente delas. Mas o descrente teimoso fica ainda com uma pontinha de dúvida. E a declaração de Eva? Não disse ela que Sete foi-lhe dado em lugar de Abel? Disse sim. E daí? Isso prova que não havia mais gente do que eles no mundo? Usemos o bom senso que Deus nos deu e compreenderemos que isso em nada altera a realidade dos fatos. Se Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu, e sabendo-se que além dos filhos mencionados, ele foi pai de muitos outros filhos e filhas, não é muito mais provável que grande parte deles tivesse nascido antes de Sete, quando o casal era mais jovem? Não é concebível que eles fossem mais férteis na velhice do que na mocidade? Seria um contraste e um contrassenso imaginarmos que ficassem capazes para a procriação durante mais de 100 anos e de uma hora para outra começassem a multiplicar sua descendência. Quanto a ter Sete nascido em lugar de Abel, podemos entender a declaração de Eva tanto no sentido literal quanto espiritual. Tendo nascido pouco depois da morte de Abel, Sete foi a sua mãe uma consolação, vindo a substituir, de certo modo, o filho que ela perdera. Mas há na palavra de Eva um sentido espiritual que ela parece ter percebido ao dar ao recém-nascido o nome de Sete, que significa designado, apontado. Nisto, ela demonstrou a sua confiança de que o filho recebido fora posto por Deus em lugar de Abel, indicando-o como aquele por intermédio de quem seria mantida a linhagem piedosa, na qual a promessa divina seria cumprida. Há quem pense ter havido uma raça povoando a terra antes de Adão, tentando com isso resolver o problema da mulher de Caim, mas tal suposição é errada, não tem base escriturística, pois a palavra afirma com clareza que Deus de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, Atos capítulo 17, versículo 26, e que todos os homens trazem a imagem terrena do primeiro Adão, que foi formado do pó da terra. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 a 49. Portanto, não precisamos procurar uma raça pré-adâmica a fim de encontrarmos a esposa de Caim, pois, como bem temos visto, a terra já se encontrava bem povoada naquela altura pela própria descendência de Adão. Caro jovem, nunca precisamos duvidar da palavra de Deus. Ela é verdadeira, infalível e absolutamente digna de toda a nossa confiança. O testemunho de sua fé na revelação divina pode parecer até ridícula perante alguns dos seus mestres, colegas ou amigos, e bem pode ser que alguém já lhe tenha apresentado problemas, como o que acabamos de considerar, ou outros, que lhe pareçam insolúveis. Mas você não se deve deixar perturbar. Pelo contrário, deve estar disposto a aceitar por fé a palavra do Senhor, com um coração humilde e sincero, abandonando todo e qualquer preconceito e evitando toda e qualquer espécie de especulação sobre aquilo que Deus não tem revelado.
Basta ao coração crente o insofismável pronunciamento do Senhor Jesus Cristo quando declarou: a tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17.